Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71 200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje em continuidade à Assembleia de Credores, instalada no último dia 25/10/2023, processo número 500.9853-93.8.24.0036, processo iniciado perante a Segunda Vara Civil de Jaraguá do Sul e atualmente, a partir do dia 4/12, em razão da instalação da Vara Especializada, agora, então, Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial da Comarca de Jaraguá do Sul, processo de recuperação judicial da Comércio e Indústria Breithaupt Limitada, Bracol Comercial e Importadora Limitada, e administradora Ancar Limitada. Representando aqui as recuperandas, o doutor Thierry Souto Costa, procurador, e também a assessoria financeira, representada por Fábio André Meneghini. Já devidamente convocado previamente,
a Secretaria Os Trabalhos, Débora Cristina Schuch, representante do credor Banco do Brasil. Inicialmente, aqui faço um breve histórico. Essa recuperação judicial foi ajuizada em 3 de agosto de 2020, teve o deferimento do processamento no dia 5/2 de 2020. Houve, então, convocação de assembleia em 4/5 de 2021, em primeira convocação, não instalada. Em 18/5 de 2021, o PRJ acabou sendo aprovado e, portanto, concedida a recuperação judicial no dia 11/5 de 2022. Agora, em 20/4 de 2023, no evento 1374, as recuperandas apresentaram um plano de recuperação judicial modificativo, requerendo a designação de nova Assembleia Geral de Credores. Como referi antes, ao início, a Assembleia não foi instalada no dia 18/10 de 2023, instalada em 25/10, em segunda convocação, e suspensa naquela ocasião. Recentemente, no dia 28/11 de 2023, houve a apresentação de um modificativo ao plano, e nós estamos aqui hoje, depois do transcurso deste período de suspensão, em que, obviamente, as recuperandas deram tratamento, deram seguimento às negociações com os senhores credores. Então, retomamos neste ato, e eu passo de imediato a palavra às recuperandas, pelo que me foi referido aqui, na pessoa do seu assessor financeiro, Fábio Meneghini. Bom dia, doutor João. Bom dia, Fábio, tudo bem? Prazer novamente nos encontrarmos aí. Bom dia aos credores, bom dia a todo mundo que está participando, inclusive como ouvintes desse ato assemblear. Inicialmente, acho que até já foi dito pelo doutor, nós apresentamos, conforme havíamos nos comprometido, o modificativo do plano no dia 28 de novembro. Esse modificativo ele levou em consideração todas as sugestões que os credores nos enviaram, então a gente conseguiu, de boa parte delas, acatarmos para que fosse possível, dessa forma, melhorar o plano de pagamento. E eu também gostaria de agora, neste momento, apresentar, acho que uma forma até para fazer uma apresentação resumida do plano e, por outro lado, também disponibilizar para os credores que, de repente, ainda têm algum tipo de dúvida ou alguma situação que precisa ser esclarecida. Eu acho importante nós fazermos isso antes, inclusive, de deliberarmos sobre a votação do plano, porque o objetivo aqui nada mais é do que a gente não postergar mais, a gente colocar esse plano em votação hoje, mas também, por outro lado, nós queremos ter a aprovação dele. Então, caso algum credor tenha algum tipo de dúvida ou não ficou clareza no entendimento do plano, estou aqui para resolver. E também, doutor Medeiros, nós temos algumas pequenas correções no plano a se fazer, evidentemente até relatada por algum credor, algum entendimento, então nós faremos neste ato mesmo. Depois eu encaminharei esta apresentação que eu preparei para que ela seja anexada à ata de credores. E caso seja necessário também discorrer sobre essas alterações na própria ata e ficar isso, vamos dizer assim, de forma consolidada junto ao plano e, junto ao seu terceiro modificativo, que é o que está valendo. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela, fazer um compartilhamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Está visível, né? Doutor Medeiros está no mudo. Perdão, agora não, está aparecendo uma outra tela aqui para nós. Agora sim. Perfeito. Se puder ampliar um pouco, acho que fica melhor. Aí. Acho que assim vai permanecer corretamente. Bom,
Então, nós vamos fazer a apresentação do terceiro modificativo do plano de recuperação judicial do Grupo Bridal. Então, deixa eu só mudar aqui a tela. Nosso objetivo principal aqui é apresentar de forma pormenorizada os meios utilizados para a elaboração do plano e seus modificativos. E também, evidentemente, detalhar as propostas aos credores e sanar todas as dúvidas que possam haver ainda neste momento. Tá? O artigo 56 da Lei 11.101, ele trata que o plano de recuperação judicial ele poderá ser modificado, inclusive no ato da Assembleia. Então, desde que haja expressa concordância do devedor e nos termos que não impliquem na diminuição dos direitos exclusivamente daqueles credores que estão ausentes. Então, até para deixar bem claro, eu sempre gosto de trazer essa redação do artigo 56, onde ele mostra que, evidentemente, qualquer tipo de mudança, pequenas mudanças, grandes mudanças, elas podem ser realizadas no ambiente da própria Assembleia Geral de Credores. Então, a estrutura da proposta de pagamento desse último modificativo que está lá no plano protocolado no dia 28, ela trata basicamente de 4 possibilidades ou 4 formas de pagamento, de proposta. A primeira delas é o fluxo programado de pagamento, tá? Onde a gente trata saídas programadas pelo fluxo de caixa da empresa. O segundo é um evento de liquidação. Esse evento de liquidação ele poderá acontecer, depois eu vou tratar de forma detalhada, poderá acontecer em tempo que a empresa entende como possível. O terceiro seria o credor colaborativo. Então, nós temos 2 grupos de credores colaborativos, que são os fornecedores e os credores financeiros. E, por fim, a alienação de ativos, onde a gente pode disponibilizar ativos da companhia para que eles sejam vendidos e o fruto da venda sejam destinados a pagamento dos credores, a pagamento a recomposição do capital de giro, enfim. Então, eu vou detalhar agora o fluxo de pagamento programado. Então, começando pela classe trabalhista. Então, a classe 1, trabalhista, cláusula 3.1.1 do modificativo protocolado. Então, no modificativo anterior, nós prevíamos, tinha uma situação que poderia prever um deságio desta classe. Isso até foi motivo de que alguns credores pediram para nós fazermos um ajuste, então, para retirar este deságio. Então, nós fizemos, logicamente, todo um estudo econômico e financeiro e também a gente melhorou a proposta de pagamento, retirando aquele deságio que anteriormente havia sido informado no plano. E também o pagamento, ele vai ser realizado em até 30 dias após o recebimento da venda do imóvel. Então, na sequência, a gente vai ver, foi criada uma UPI, vai ser criada uma UPI de constituição imediata, e essa UPI ela vai fazer frente aos pagamentos trabalhistas. Então, pelos valores que nós temos, e depois a gente pode até chegar na parte da geração da UPI, nós teríamos condições de liquidar aqueles credores trabalhistas que estão arrolados no processo. E também, de outra forma, até que gerou dúvida em alguns credores, né? De outra forma, nós conseguiremos também, à medida que outros créditos que ainda não estão habilitados no processo forem desta forma habilitados, nós conseguiremos pagar via fluxo de caixa e também pela antecipação de recebíveis, como nós tínhamos colocado no plano anterior. Aqui nós vamos fazer no item C, nós vamos fazer um pequeno acréscimo à redação do plano, onde diz o seguinte, para os créditos que ainda não foram habilitados, ou seja, aqueles que pendem de habilitação no processo da recuperação judicial, serão mantidas as condições mínimas estabelecidas pela Lei 11.101, conforme o artigo 54. Então, nós estamos trazendo isso, eu destaco aqui como uma mudança no plano de recuperação judicial, protocolada nessa Assembleia, que depois irá anexa, como eu falei no início. Então, isso só para... Essa redação, ela não estava, alguns credores até mencionaram, ela não estava clara. Então, agora, com essa forma, a gente consegue dar essa clareza necessária e ficar dentro dos trâmites e dos ditames legais da Lei 11.101. Tá? O fluxo de pagamento programado para os credores quirografários, cláusula 3.1.2 do modificativo. Então, o que a empresa pretende? É um deságio de 80%, uma carência de 18 meses para início do pagamento a partir da homologação do plano aprovado na GC,
Correção pela TR, ou na hipótese dela estar zerada, vai ser 0,5% ao ano, mais uma remuneração, acrescida de uma remuneração, né, de 1% ao ano. O pagamento ocorrerá em 20 parcelas anuais, com fluxo crescente, esse fluxo está no plano de recuperação judicial, acrescido dos encargos passados anteriormente. O pagamento mínimo de R$ 300 por parcela, então, à medida que o plano for iniciado o seu cumprimento, os credores vão amortizando as suas dívidas e, pelo menos, o credor vai receber a cada pagamento, limitado ao valor e tudo mais, R$ 300 por parcela. Então, isso é uma condição mínima de pagamento. Logicamente, a parcela que der um valor superior a 300 vai receber o valor da parcela conforme as regras do plano. E as parcelas deverão ser pagas até o 15º dia útil do mês base, uma por ano. Até aqui tem uma situação, um equívoco de redação do plano, onde não fica claro também, porque o plano ele coloca 20 parcelas anuais. Entretanto, a redação da parcela paga até o dia 15, ela fica um pouco estranha, pode ser que dê uma interpretação a algum credor, que os pagamentos serão mensais. Então, deixando aqui claro, as parcelas serão de pagamentos anuais, é uma parcela por ano, elas serão pagas até o 15º dia útil do mês base, ou seja, passada a carência, no primeiro mês, no 15º dia útil do mês subsequente ao término da carência, será paga a primeira parcela, e assim, sucessivamente, uma parcela por ano. Credores da classe 4, micro e pequenas empresas, a cláusula 3.1.3. Então, esse é o deságio, a proposta, o deságio de 60% do valor, carência de 18 meses para início dos pagamentos, a partir da homologação também, correção pela TR, ou, na hipótese dela estar 0,5% ao ano, mais remuneração de 1% ao ano. O pagamento desta classe será realizado em 10 parcelas anuais, com fluxo linear. Então, aqui não são parcelas crescentes, aqui são parcelas fixas, acrescidos, logicamente, dos encargos mencionados anteriormente. Pagamento mínimo também de R$ 300 por parcela, e as parcelas deverão ser pagas até o 15º dia útil do mês base, conforme nós falamos anteriormente para a classe 3. Aí a gente começa a tratar aqui das condições que elas não são obrigatórias, tá? Elas são condições de pagamento que poderão ocorrer. Então, a primeira delas é o evento de liquidação. Então, isso serve para todas as classes de credores. Cláusula 3.2 do modificativo. Então, na hipótese de haver uma sobra de caixa, e conforme a vontade e disponibilidade do grupo, os credores poderão ser convidados a participar de um evento de liquidação de forma antecipada. E nós chamamos ele de leilão reverso financeiro. Então, isso, caso, na hipótese de haver essa possibilidade, a empresa vai convocar os credores que queiram participar desse processo, e no plano também tem as regras de como isso poderá ocorrer. Se, evidentemente, não acontecer este leilão, isso não impede que a empresa prossiga pagando e não vai também impedir que ela continue cumprindo com o seu plano de recuperação judicial, por se tratar de um evento que poderá acontecer. Aí a gente entra agora aqui na cláusula de credor colaborativo. Tá? Então, os credores colaborativos, para que eles, vamos dizer, por que foi criada, por que eu sempre falo bastante nessa possibilidade, porque ela traz, de certa forma, uma nova condição, uma condição melhor para que esse credor colaborativo possa receber seus créditos de forma acelerada, que é o primeiro, vamos dizer, primeira condição, e também pode receber o seu crédito até de forma integral. Então, muito embora no plano exista uma condição de pagamento aonde prevê um deságio, para os credores colaborativos, esse deságio ele pode ser zero, tá? Ele pode não ocorrer. O prazo de pagamento de 20 anos, também para os credores colaborativos, ele pode não ocorrer, ele pode ser realizado num tempo muito menor. Basta o quê? Então, aí vem as regras, né? Para o credor colaborativo fornecedor, então, cláusula 331 do plano modificativo. O credor deverá realizar novas vendas a prazo, o que irá possibilitar receber seu crédito de forma acelerada e até integral. A aceleração dos pagamentos com novos fornecimentos
com os seguintes prazos. Então, o credor que está habilitado no processo de RJ precisa voltar a fornecer para a empresa. 7 dias de prazo do novo fornecimento. A cada novo fornecimento, a empresa propõe pagar 3% sobre o novo crédito concedido para a empresa. Novo crédito com 7 dias de pagamento. Para 14 dias no prazo de pagamento, 3,5%. 21 dias, 4%. 28 dias, 4,5%. 35 dias de prazo, 5%. E 45 dias de prazo no novo fornecimento, 6%. Então, nós entendemos que, ao invés hoje, as compras da empresa, boa parte delas estão sendo realizadas de forma à vista antecipada. Com este prazo, além de ela conseguir um fôlego e não ter essa necessidade de antecipação de recebível, pagamento de taxas de juros e tudo mais, com o prazo do fornecedor, nós entendemos que a recomposição do capital de giro ela vai acontecer de forma orgânica e automática. Então, com isso, o credor, assim, as duas partes acabam se beneficiando. O credor, muito embora que esteja com o seu débito dentro da recuperação judicial, acabará por receber e poderá receber de forma antecipada, inclusive o valor integral. E a empresa, por sua vez, vai ter as condições melhores de compra e até para poder fornecer para os seus clientes isso que ela está tentando comprar hoje. Credor colaborativo financeiro, cláusula 332 do modificativo. O credor deverá fornecer linhas de crédito como fomento mercantil, desconto de recebível, conta garantida, comissária, capital de giro, mútuo, entre outros tipos de operações financeiras. A cada nova liberação de crédito, ou seja, a cada crédito efetivamente liberado para o caixa da empresa e realizada a operação, nós faremos uma aceleração, ou seja, faremos um pagamento complementar de 5% sobre o novo valor liberado. Então, uma conta bem básica, né? Nós temos um credor financeiro que disponibilizou uma linha de crédito, a empresa tomou essa linha de crédito no valor de R$100 mil. Então, a empresa irá pagar os R$100 mil conforme as condições que foram acordadas, deixando bem claro, aqui não está direcionado, fixado nenhum tipo de prazo mínimo, nenhum tipo de valor, nenhum tipo de taxas financeiras. Então, isso vai ficar aberto entre a empresa devedora e o credor. E a cada novo pagamento, então, neste exemplo que eu citei de R$100 mil, ela pagaria os R$100 mil nas datas aprazadas conforme o contrato, e, além disso, ela vai pagar 5% de valor, como se fosse um valor adicional. Esse 5% sobre esse novo crédito, ou seja, daria R$5 mil, vai para a amortização do valor que está dentro da recuperação judicial. Lembrando que esta condição de pagamento, ela não alterna, tá? Ou ela não cessa o pagamento normal, o pagamento ordinário do plano que foi assumido lá na cláusula 3.1. Ou seja, aqueles pagamentos que prevê parcelas anuais, eles vão continuar sendo realizados, e à medida que o credor colaborativo irá fazendo essas operações, seja ele fornecedor ou financeiro, vai antecipando esse recebimento. Então, de certa forma, como eu disse anteriormente, nós temos uma possibilidade muito interessante de que o credor não receba e não leve todo esse tempo que a gente previu aqui no plano para receber seu crédito. De forma que, a partir do momento que ele fornece essas novas mercadorias para a empresa, faz com que a empresa também consiga aumentar a sua disponibilidade de mercadorias para a venda dos seus clientes. Então, acaba ficando bem interessante. Agora que o credor colaborativo financeiro por reestruturação de crédito sujeito e não sujeito. Então, a cláusula 3.3.3 do modificativo. Então, esta cláusula aqui, ela abrange tão somente os credores que, na data da aprovação do plano, inclusive em virtude de decisões judiciais, sejam cumulativamente titulares de créditos quirografários e créditos não sujeitos com garantia de bem imóvel. E aqui até coloquei uma observação aqui para fazer essa mudança na redação, inclusive de terceiros, a alteração do PRJ na AGC. Então, que ficou faltando essa redação lá no plano. O crédito repactuado será pago nas seguintes condições: deságio de 50%, carência de 12 meses, pagamento em 72 parcelas mensais fixas. Tá? Então, essa é a condição de pagamento para o crédito
repactuado. Tá? Continuando, aqui também vai ser uma alteração que não havia no plano anterior, acabou faltando na última parte, que é o quê? O credor que se enquadrar a participar poderá aderir a uma condição de recebimento diferenciada também dos créditos não sujeitos à recuperação judicial. E aí, para quem tiver essa condição, conseguir se enquadrar nessa cláusula, ele poderá receber os créditos não sujeitos da seguinte forma: deságio de 25%, carência de 90 dias a partir da homologação do plano aprovado para início dos pagamentos, e nós pagaremos 50% desse valor em 72 parcelas mensais e 25% em 24 parcelas mensais a partir da parcela número 49. Também, o credor deverá suspender todas as ações contra o grupo e seus avalistas, caso hajam. Né? Então, essa aqui também é uma alteração do PRJ que consta na ata da Assembleia e será juntada nesta apresentação. E aqui a alienação de ativos, que é outro evento assim, bem importante que nós conseguimos montar e até disponibilizar para conseguir antecipar esses pagamentos, que o grupo ele poderá realizar a alienação de ativos através da constituição de UPIs, ou seja, unidade produtiva isolada, que na mudança da lei pode ser uma filial, pode ser uma unidade, pode ser uma máquina, pode ser um lote de veículos, um veículo apenas, um bem imóvel, enfim, pode ser uma composição mista, inclusive. Então, na hipótese de ocorrência dessa alienação, as regras estarão ou estão pormenorizadas no edital, que precisará necessariamente ser publicado. Ainda, o grupo terá prazo de 12 meses, contados a partir da publicação do edital, para realizar a venda direta do bem, ou seja, então, sem passar pelo processo de leilão, desde que a venda seja realizada pelo valor mínimo da avaliação. Tá? Decorrido o referido prazo, ou seja, de 12 meses, caso a venda não tenha sido realizada, será determinada a realização do leilão judicial. E aqui nós fizemos também uma constituição, e esse é um fato novo até que acabou surgindo em meados da instalação da primeira Assembleia e da segunda, que nós temos a intenção de fazer uma constituição imediata. Então, nós faremos uma constituição imediata de UPI. Essa UPI até está no plano também, UPI do imóvel do Breithoff de Brusque, matrícula 34.780, avaliado inicialmente em 2,2 milhões. Tá? O destino dos recursos obtidos na venda. Então, ele vai, primeiramente, para a liquidação da alienação fiduciária que há sobre este imóvel, tá? Que perfaz hoje, os credores provavelmente vão me perguntar depois, mas hoje ele tem mais ou menos um valor em torno de 600 mil reais. Tá? 90, então, do saldo dos 2 milhões e 200, eu vou tirar 600 mil reais, então vai sobrar aproximadamente 1 milhão e 600. Desses 1 milhão e 600, nós vamos disponibilizar 90% do saldo para a liquidação dos credores da classe trabalhista. Então, muito embora hoje a nossa relação de credores dos créditos que estão habilitados e que poderiam ter participado da Assembleia, alguns não estão, mas que estão habilitados hoje no processo, faz um pouco mais de 1 milhão e 600. Então, neste modelo aqui, nós teríamos o pagamento basicamente de toda, e mais aquela antecipação dos recebíveis que nós podemos fazer, evidentemente, nós teríamos uma condição de liquidar os credores que já estão habilitados no processo de recuperação judicial da classe trabalhista. E essa condição, ou essa forma de fazer esse pagamento, nós não tínhamos no plano passado, a Breithoff não conseguiu, não tinha lá no passado essa expectativa. Hoje, já com essa mudança, então nós temos, e também acaba sendo uma boa garantia, porque nós até temos já um possível interessado nessa. Eu, inclusive, já conversei com um advogado da parte, tem interesse no imóvel, logicamente ainda eles não quiseram fazer uma confirmação aqui dentro do processo de recuperação judicial, mas a gente já tem uma pessoa interessada. E 10% do saldo da venda desse imóvel irá para a recomposição do capital de giro da empresa. Então, aqui é muito importante salientar que nós temos condições plenas de liquidar os credores da classe trabalhista. Já conversei com vários advogados que representam vários credores também.
aqui nós temos uma condição. E outra pergunta que o pessoal faz também é em relação a como ficaria dentro da recuperação judicial esses créditos que ainda não foram habilitados. Então, para esses créditos que ainda não tiveram a sua habilitação, como eu falei antes, lá na classe trabalhista prevê a condição de pagamento conforme as regras do artigo 54 da Lei de Recuperação Judicial. Ou seja, eu tenho um prazo para pagar de até 12 meses, contados a partir da homologação desse crédito, ou a partir da habilitação desse crédito. Então, à medida que os créditos forem habilitados no processo, gera, obviamente, uma obrigação dentro do prazo de 12 meses para que esses créditos sejam liquidados de forma integral. Tá? Então, isso já está claro. No plano anterior tinha uma questão de deságio, nós acabamos voltando atrás e retiramos, justamente porque surgiu essa oportunidade aqui da venda deste imóvel. E, por fim, a forma de pagamento e regras, né? Para receber o valor de cada uma das parcelas, o credor deverá, com antecedência mínima de 30 dias ao pagamento, informar os seguintes dados. Então, assim, isso é de extrema importância e muitos credores não fazem, ou informam de forma incorreta, mandam por e-mail errado. Então, eu peço a gentileza, como estará também no processo, que gravem este e-mail e preencham no próprio corpo do e-mail essas informações necessárias, tá? E mandem para o e-mail rj@grupobreitauf.com.br. Então, este é o e-mail oficial do recebimento dos dados para pagamento. Os dados que foram informados, e a gente sabe que isso acaba acontecendo, que foram informados no processo, tudo mais, caso o pagamento atraso não seja realizado, ele não será considerado como uma inadimplência do plano, porque a regra é esta para fazer o recebimento. Então, peço a atenção aí. E se algum credor, evidentemente, tiver dúvidas, também depois eu vou deixar aqui no chat o nosso e-mail de contato. Então, pode fazer também, de repente, no momento, precisar, Fábio, não conseguir gravar, não tem acesso ao processo, como que funciona? Então, eu consigo trabalhar nessa questão. Bom, eu devolvo a palavra agora para o Dr. Medeiros, tá? Então, acho que ficou apresentado o ano da recuperação judicial e me coloco, a partir desse momento aqui, à disposição para que os credores que têm algum tipo de dúvida possam questionar aqui, e se também a gente verificar que algum pedido seja benéfico e que a gente consiga acatar, nós estamos aqui também para promover as mudanças que forem necessárias, objetivando, logicamente, a aprovação do plano. Então, devolvo a palavra ao Dr. Medeiros. Muito obrigado. Dr. Fábio, muito obrigado pela sua exposição, pelas suas ponderações em relação ao plano modificativo apresentado. Antes de maiores considerações, eu já passo a palavra à doutora Stephanie Mingwu, procuradora da B-Link Limitada, credora da classe 1, pede a palavra e, portanto, vamos abrir microfone e áudio da doutora Stephanie. Bom dia. Vocês me ouvem e me veem? Sim, perfeitamente, doutora. Legal. Bom, meu nome é Stephanie, né? Eu sou representante aqui da empresa B-Link, né? A B-Link, ela adquiriu 2 créditos da classe 1 e nós noticiamos, né, as sessões, tanto para a recuperanda quanto nos autos do processo, né? Enfim, eu levantei algumas sugestões na assembleia passada, formalizei também essas sugestões por e-mail, conforme a orientação do doutor Fábio, claro. E a primeira sugestão, ela estava relacionada à questão da atualização monetária e juros. Por quê? Porque o modificativo anterior, ele trazia a previsão de correção e juros para todas as classes, exceto para a classe 1. E o terceiro modificativo não trouxe essa previsão novamente, né? Mas, por e-mail, a empresa M10A, no dia 1 de dezembro, ela se comprometeu a crescer o índice da atualização monetária e percentual de juros na Assembleia de hoje. Então, eu só gostaria apenas de reforçar, né, esse compromisso assumido pela empresa, claro, com a concordância da recuperanda, né, de acrescer a mesma correção monetária de juros, né, correção monetária e percentual de juros das demais classes nesse novo modificativo para a classe 1. Então, eu gostaria que formalizasse esse acréscimo hoje em ata.
Esse é o meu primeiro ponto. Algum comentário? Uma dúvida? Perfeito, doutora. Até eu peço desculpas por Uhum. não ter colocado aqui na apresentação, tá? Mas até foi providencial a doutora ter questionado. Então, nós já tínhamos, de fato, conversado isso. Outro ponto era a questão da redução do deságio, né? Que até a gente acabou eliminando, então melhoramos um pouco mais daquilo que era, né? Acabou tirando, então, essa questão da possibilidade de deságio. Mas está registrado, nós aceitamos, sim, fazer essa correção e também remuneração conforme a classe 3, até para a gente não ter dúvidas, né? Então, conforme os créditos da classe 3. Perfeito, anotado. Obrigada. Meu segundo e último ponto, ele está relacionado à questão do deságio de 35% da classe 1, que foi retirado, né, conforme o doutor falou, do último modificativo, né, e aí foi substituído pelo novo modificativo, né, pelo pagamento integral, sem deságio, mas mediante a venda de um imóvel. E aí nós temos alguns problemas aqui, né, porque levando em consideração, né, o fato de que o modificativo ele não traz uma proposta assim de compra concreta, e isso acaba gerando um pouco de dúvida sobre a liquidez do imóvel, levando também em consideração o fato de que existe manifestação da própria recuperanda, né, no processo de que mesmo com o modificativo o pagamento ele seria feito em até junho desse ano, o que não ocorreu, infelizmente, nós solicitamos, né, sugerimos essa alteração, né, uma alteração na minuta para que o pagamento ele seja realizado no prazo de 15 dias da aprovação do plano sem deságio. Doutora, eu acho que também merece, tá, uma ponderação. Vamos lá. Hoje, se nós falarmos, nós vamos pagar todo mundo em 15 dias, precisa de dinheiro, né? Porque a gente só consegue pagar a conta se tiver esse dinheiro disponibilizado. Então, por isso também que nós fizemos esse modificativo, ou fizemos o outro modificativo e chegamos até este, justamente para tentar uma acomodação de todos os credores e tentar, de certa forma, fazer com que este plano ele seja cumprido. Nós não queremos, daqui a algum determinado tempo, voltar aqui e ter que chamar uma outra assembleia, porque nós fizemos um plano que ficou bom para ser aprovado, mas ele não é possível de ser cumprido. Então, acho que isso a gente sempre coloca na balança e tem que ser algo a ser pesado. Mas eu vejo uma situação que até agora a doutora falando, eu também entro numa questão. Quando nós falamos que a gente vai criar as UPIs imediatamente, eu não coloquei na redação do plano, tá? Tem lá um prazo genérico que eu tenho a possibilidade de fazer uma venda direta em até 12 meses, tá? Então, isso poderia gerar, até na constituição da UPI imediata, não ficaria tão imediata assim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Naquela cláusula onde tem a constituição da UPI de forma imediata, ao invés do prazo ser de até 12 meses para eu constituir essa UPI, nós vamos colocar que nós teremos um prazo de até 3 meses para constituir essa UPI. Caso ela não seja constituída, imediatamente chamativa de leilão judicial. Então, por quê? Acho que isso, vamos dizer, mas vai demorar mais um tempo. Eu não faço essa conta que vai demorar mais um tempo. Eu faço uma condição de que falta menos tempo para nós conseguirmos resolver essa situação. Então, logicamente, a gente já sabe, já estamos há alguns anos em recuperação judicial, houve a proposta do modificativo, então também de uma parte que não foi pago, mas agora nós entendemos, e com essas mudanças, com esses fatos novos que acabaram ocorrendo, vamos dizer assim, no último ano, mais precisamente, nós teríamos condições de aprovar. Então, fica um compromisso, doutora Stefani, que nós temos um prazo de 90 dias, tá, para realizar a venda do imóvel aonde nós colocamos a constituição da UPI imediatamente. Tá? Então, acho que isso fica registrado e concordo com a doutora, se nós tivéssemos o valor total no caixa, seria muito mais fácil de nós conversarmos, né? Como a gente não tem esse valor integral no caixa, a gente tem que buscar alternativa. A alternativa, a gente tem essa. E também, de certa forma, ela acaba ficando com uma garantia, né? Então, uma garantia de que, de fato, vai acontecer. Seja pela venda direta, que para nós é muito melhor, porque o valor que a gente consegue na venda do imóvel diretamente é maior, evidente, né?
mas, caso a gente não consiga, leilão judicial. Então, pelo menos isso vai satisfazer os credores da classe trabalhista. Fábio, um esclarecimento, antes da doutora Stephanie continuar. Na apresentação, no plano modificativo, vocês falam na limitação de 150 salários mínimos. Na apresentação, eu não sei se eu me passei aqui, mas não vi esse limitador na apresentação. Tem ali limitador? No plano tem, doutor. Está pormenorizado, continua limitador. Continua. Continua. Então, basicamente, continua na classe 1, continua o limitador de 150 salários mínimos, o saldo recente paga na forma da 3. Perfeito. Até 30 dias após o recebimento da venda do imóvel. Então, os pagamentos terá o prazo de 90 dias para a constituição desta UPI e correção por TR mais juros de 1% na mesma forma da classe 3. Da classe 3. Perfeitamente, doutor. E verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores, pagamento de 30 dias, limitado após a homologação. Também. Doutora Stephanie, mais alguma dúvida, alguma ponderação? Não. Eu agradeço, não tenho mais nenhuma ponderação, não. Obrigada, doutor Fábio, doutor João. Muito obrigado, doutora Stephanie. Esperamos o voto favorável, doutora. Questiono aos senhores credores se desejam fazer algum questionamento, alguma ponderação, alguma colocação. Por favor, solicitem o direito de fala. Pode ser através do chat ou através, inclusive, do WhatsApp. Vamos lá. Doutor Matheus Nogueira, pedindo a palavra. Vamos abrir aí, por favor, áudio e vídeo. Se escutam? Bom dia, doutor Matheus. Escutamos sim. Perfeito. Tudo bem, Fábio? A questão do imóvel da UPI constituída já. O plano prevê aqui que todos os ônus que recaem sobre o imóvel serão pagos antecedente a todos o destino que o recurso que prevê. E eu queria saber de vocês, até para constar em ata já, se tem alguma onerosidade excessiva. Então, por exemplo, se tem IPTU, se tem algum alvará, alguma taxa que já esteja constituída no imóvel que a gente não tenha ciência disso. Não sei se você já tem essa noção. Assim, o que terá sobre imóvel de ônus, até como é uma cláusula, eu diria assim, de forma padrão para evitar qualquer tipo de situação, né? O que terá de pagamento serão apenas a comissão da venda. Só isso. Certo. Então vai ser ali no 5%, né? Está caindo. Questão de 5%, 10% no máximo. É isso aí. Então, eu acho que é entre 5% e 6%. A gente está também em questão da negociação com o possível comprador, né? E quem está aproximando esse interessado para nós, vai girar em torno disso, tá? Não mais do que isso. Não só para acompanhar mesmo. O restante das operações está em dia, e caso não esteja, a gente já vai também providenciar para não ter nenhuma dúvida do possível comprador também, não ficar receoso de comprar, né? Porque, começa a ter uma coisa, tem outra, tem dívida disso ou daquilo, então a gente prefere limpar tudo isso, mas de forma, vamos dizer assim, padrão, a gente coloca isso no próprio texto, mas pode ficar consignado em ata. Perfeito, obrigado, somente isso. Beleza. Ok, doutor Matheus, obrigado. Próximo pedido de fala é do próprio credor, Rogério Nunes dos Santos, credor da classe 1. Senhor Rogério, seja bem-vindo. Pedir que abram áudio e vídeo. Seu microfone e câmera já estão habilitados. Basta o senhor fazer a abertura aí. Senhor Rogério, bom dia. O senhor está sem microfone. Só ativar o seu microfone aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí sim, agora sim. Bom dia. Obrigado a todos aí. Eu tenho algumas dúvidas que ficou referente a esse processo, tá? Primeiro, que o processo arrolou mais tempo do que foi já previsto, né? Sendo que a lei é muito clara, 12 meses a partir da homologação do primeiro
aprovação da Assembleia ali, nós teríamos direito a receber os valores integrais. Um mês antes, a empresa entra com recurso para buscar outra possibilidade de venda, outra possibilidade de pagamento. Dentro disso, o imóvel em garantia que foi dado ali dentro, foi cogitado dar, né, ele está em garantia pela Bridgestone. Mas se nós olharmos lá o processo da Bridgestone não é 600 mil reais, né? Ele é um credor que tem mais de 3 milhões de reais em haver, correto? Então, a alienação desse imóvel estava pertinente a esse processo, porque lá atrás eu conheço esse processo também, né? Só uma correção, doutor Rogério. Assim, ó, não esse imóvel ele não garante a totalidade do crédito. Ele garante 600 mil reais de um crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por isso que ele vai ser pago de uma forma diferente. Okay. Então, ele não garante, só para deixar claro para todos os credores, este imóvel não garante a dívida integral da Bridgestone. Há uma concordância da própria Bridgestone sobre a venda e liquidação desse imóvel. Se até o doutor que é responsável pela Bridgestone quiser até se manifestar, eu agradeço também, até para deixar isso bem claro. Tá? Perfeito. O segundo ponto, em cima desse imóvel lá dentro, esse imóvel está à venda desde 2014, né? Quando a empresa passou pelas primeiras dificuldades lá atrás. Nós estamos em 2023, 9 anos depois. Esse imóvel, em nenhum momento, ele teve uma proposta concreta, tanto que ele foi dado em garantia para ter um limite de crédito junto à Bridgestone. Sendo assim, como é que vai ser feita essa liquidação desse imóvel? Lembrando que, como foi proposto ali, primeiro se vai se liquidar a Bridgestone, segundo vai se liquidar 90% dos créditos trabalhistas e 220 mil e 10% para a capital de giro da empresa. Isso já é de lei 2.420, né? Só pelos números que tu mesmo passou ali dentro, né, doutor Fábio? Não, mas o teu raciocínio, Rogério, desculpa, mas o teu raciocínio está equivocado. Vamos lá. 2 milhões e 200 é o valor da venda. Eu retiro 600 mil do valor da Bridgestone, vai sobrar 1 milhão e 600. Do saldo disponível, que está lá no plano escrito, eu vou destinar 90% para os credores trabalhistas e 10%. Então, os 90%, os 10% que você falou que era 220 mil, não vai ser em torno de 160 mil. Então, bom, mesmo que seja 160 mil, né? Foi comentado exatamente que a dívida já é de 1 milhão e 600, correto? Dívida trabalhista. Isso, então tu não vai pagar integral os trabalhistas, vai ficar um saldo residual ali dentro. Não, eu não falei que esse imóvel vai cumprir integralmente. Este imóvel ele vai pagar, então, há um redutor, e a diferença nós faremos o pagamento através do fluxo de caixa. Precisa ser feito saiu a variação lá de ter redutor de 35%, mas entrou aqui dentro o redutor ali dentro. Então, praticamente houve só uma inversão de valores, né? Não, Rogério. Tá equivocado novamente, desculpa. Antes eu tinha 35% de deságio. Agora não tem deságio, eu pagarei integralmente. Se o valor da venda, se nós vendermos o imóvel, eu vou supor, vender o imóvel por 3 milhões, paga todo mundo e sobra dinheiro. Se vender o imóvel por 1 milhão, paga-se quem deve ser pago e o restante eu tenho que pagar pelo fluxo de caixa da empresa. Mas como é que faz isso? Eu tenho aquelas antecipações que estavam no plano anterior, antecipações de parcelas, que estavam em garantia para fazer o cumprimento do plano. Essas parcelas, elas continuam. Eu vou ter que pagar o trabalhista. E o trabalhista tem que pagar de acordo com o artigo 54 da lei. Então, assim, eu não posso... não vou pagar o trabalhista. Eu tenho que pagar. É simplesmente isso que vai acontecer. Eu tenho que pagar. Perfeito. Tem que pagar, ok. Concordo com isso, né? Por isso que a gente está aqui ajustando isso. Mas, assim, Exatamente. Os fatos, eles estão muito claros aqui dentro, né? Então, assim, quando a gente faz as contas, já não vai ali dentro. A questão do reajuste foi falada agora, né? Então, foi contemplado ali dentro. A questão do tempo de venda desse imóvel já faz muito tempo que está lá dentro, então provavelmente apareceu um cliente querendo comprar, a venda desse imóvel vai ser muito difícil lá dentro. E por que a empresa não está dentro desse contexto, né? Já que ela está querendo botar um imóvel com alguma coisa venal, real ali em cima, por que ela não está usando os imóveis da Brighton Construções, que não estão em recuperação judicial, mas fazem parte do grupo econômico, não estão sendo usados como garantia desse imóvel, dessa dívida? Porque se a empresa tem tanto interesse assim, de fazer o pagamento e honrar essas questões, né? Que, claro, a gente confia nisso e está investindo nisso. Tanto que todos os outros votos que a gente fez foi favorável a esse processo. Perfeito. Mas essas dúvidas permitem aqui dentro que a gente comece a olhar, bem, não cumprimos prazos, vamos botar pelo fluxo de caixa normal. Não temos fluxo de caixa normal, né? É só olhar o fluxo de caixa dentro da empresa, com quantidade de filiais, quantidade de faturamento, o prejuízo acumulado mês a mês lá dentro, não tem geração de fluxo de caixa pelo negócio, né? Tem que vir em fluxo de caixa de outras
ou de outras formas, né? Tem que vir através de venda de imóveis, sendo que esse imóvel tem um impeditivo, né? Que é esse imóvel dentro. Por que os outros imóveis que não têm impeditivo, que não estão no plano judicial, não conseguem entrar dentro dessa garantia real? Bom, vamos lá. Eu acho que vamos responder. Até uma das respostas até você mesmo já deu, Rogério. A empresa hoje, na condição que ela está, de repente, se eu for olhar para o fluxo de caixa, tirar o dinheirinho todo mês ali para fazer o pagamento trabalhista, eu não vou ter condições. Se eu tivesse, eu tinha cumprido com o plano anterior, e para que chamar nova assembleia, e gerar toda uma situação aqui com os credores, chamar todo mundo já está cansado. E eu concordo contigo nesse aspecto. Eu não te tiro a razão em nenhum momento. Entretanto, a gente precisa criar condições favoráveis para que o plano seja execuível. Então, o plano anterior, no meu ponto de vista, ele ficou, não vou dizer que ele ficou bom para o credor, mas ele ficou melhor para o credor, porque o credor ia receber mais valor. Não recebeu. Então, aquela história, é a mesma coisa que eu te passar um cheque cancelado. Vou dizer, você ficou feliz no momento que recebeu o cheque, a partir do momento que você vai tentar compensá-lo, ele não funciona, ou seja, acaba não acontecendo, é uma possibilidade futura. Então, o que nós estamos fazendo? O prazo de carência, e levando em consideração também que a empresa ela foi fortemente e diretamente afetada pela pandemia. Não só ela, todas as empresas. Enfim, a gente não precisa nem entrar nos detalhes que todo mundo conhece muito bem. E não teve fôlego, tá? E nem crédito para se reestruturar e voltar à sua atividade normal. Você, como trabalhador da empresa, você sabe o que já foi essa empresa no passado, acompanhou todo o processo de crescimento e também depois acompanhou parte do processo de declínio, né, Rogério? Então, assim, qual que é a nossa expectativa? Voltar nos mesmos números que nós tivemos lá do passado? Se eu falar aqui que isso vai acontecer, eu vou estar dando um tiro na lua, tá? Eu, sim, sou muito consciente e acredito que do tamanho que era, como era formada, jamais vai voltar a ser. Ela vai ter uma empresa menor. Uma empresa menor, ela gera menos fluxo de caixa, gera menos caixa disponível para pagar dívida. Gerando menos caixa, eu preciso ter um prazo maior para fazer esse pagamento e, logicamente, eu não consigo pagar de forma integral. Por isso, nas outras classes, inclusive, não na trabalhista, né, eu preciso da questão do deságio. Mas eu coloco essa questão da recomposição do deságio pelo credor colaborativo. Então, quando nós falamos que o trabalhista é prioridade, mas por que não foi pago antes? Porque antes não tinha, Rogério, eu vou te dizer, até 2 meses atrás... Desculpa, tinha, né? Tinha no momento que foi feita a venda do imóvel de Nereu Ramos, do CD, né? Onde a metade foi composta para pagamento da pessoa que estava como crédito ao banco. Do crédito, sobrou o restante do dinheiro e evaporou, né? Na verdade, o dinheiro ele está disponível, existem, inclusive estava no outro modificativo, ele está disponível para ser descontado, antecipado. Só que, lógico, a gente tem uma regra de antecipação junto aos fundos, que eu não consigo antecipar todas as parcelas, eu tenho que ir antecipando por lotes por conta do vencimento. Então, por isso que quando eu falo que, além deste imóvel que acaba ficando como garantia de pagamento, eu tenho esses recebíveis, eles estão de nossa posse. Então, esses recebíveis... Então, se estão dessa posse, por que esse processo, que é já um dinheiro mais factível, né, não foi atrelado junto à questão trabalhista? Lembrando de novo, né, classe 1, correto? Alimentando. Né? Tem todo um processo lento. Tem pessoas que têm pouco rendimento ali dentro com essa operação. Mas a gente não vê uma vontade efetiva de liquidação desse processo. Ele vai se arrolando, e aí acontece, tipo, comentado agora, né? Tem um valor acreditado, só que não foi botando, estão pensando em outra operação. Só que aí se torna inviável porque já passou até do prazo legal, que era 12 meses, né? Aí vamos botando uma nova proposta em cima de um novo pagamento. Então, fica difícil de acreditar que aquilo que está se propondo vai se cumprir de novo. Senhor Rogério, só um esclarecimento aí. A questão com relação ao não cumprimento no prazo de 12 meses, essa questão é de conhecimento, por isso aí a apresentação do plano modificativo. Então, não é aqui o palco para nós discutirmos situações anteriores. Então, se se limitasse aí, o que nós estamos aqui em discussão aí é com relação ao plano, o senhor tem algum esclarecimento, alguma sugestão, e a partir daí nós darmos seguimento aqui na Assembleia. Então, perfeito, eram esses pontos ali que eu ia colocar,
nessa questão. E a última dúvida ficou, tu falou ali sobre a questão da liquidação, né? Que vamos dizer que vai para uma liquidação judicial em 3 meses, correto? A partir dessa liquidação judicial, não vai ser pago o total dos credores, né? Porque não tem capital gerado naquele momento. Como é que vai ser pago essa diferença em quanto tempo? A diferença, vamos lá, primeiro que 3 meses para fazer a venda direta, tá, Rogério? Então, não tem leilão judicial dentro desse prazo de 3 meses a partir da homologação, justamente para a gente evitar ter mais desgaste e demorar até mais tempo. Caso não seja vendido, aí sim vai para o leilão. Então, qual que é o nosso objetivo? Se eu vender, como eu te falei, eu vou ter praticamente 90% de liquidação dos créditos trabalhistas. 90% daquilo que está ali dentro está me faltando 10%. 10% é os 160 mil. Eu estou direcionando para o capital de giro da empresa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse recurso do capital de giro e quitar os credores. Então, eu tenho uma condição de fazer frente aos pagamentos. Tá? Então, ali, se você pegar, fazer a conta, 2 milhões e 200, tirar 600, vai sobrar 1.600, a dívida hoje que está na própria hall de credores é 1.640.000 aproximadamente. Então, quer dizer, eu sobro. Mesmo recompondo o capital de giro, não vou conseguir utilizar o capital de giro, vou ter que pagar a conta. Tá bom, é uma condição que a empresa tem que cumprir. Se não cumprir, falência, né? Aí... Perfeito, obrigado. Obrigado, Rogério. Doutor João, claro. Acho que até o doutor advogado da Bridgestone... Sim, o doutor Matheus fez uma referência aqui na concordância quanto à alienação do bem. Perfeito. Já será consignado em ata. Mais algum credor deseja fazer uso da palavra, algum questionamento, alguma dúvida? O Fábio está aí para esclarecimentos e ajustes. Carlos Freitas, via chat, solicito que o representante da empresa responda sobre minhas indagações quanto às recuperandas fazerem cessão de direitos ou assunção de dívida para a empresa Brightal Construções, cita o CNPJ, a qual é proprietária de várias salas comerciais num prédio, para o fim de o credor que tiver interesse receber imóvel como pagamento. Fábio, alguma consideração? Não, isso não tem nenhuma consideração. Não é possível, é o que está no plano. Não é possível porque não faz parte do processo do bojo. Né? Rodrigo Spinelli, pedindo para fazer uso da palavra. Peço aí a equipe da Jude que libere áudio e vídeo. Consegue me ouvir? Bom dia, doutor Rodrigo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor Fábio, a minha única dúvida no plano é a respeito do pagamento, a respeito do credor colaborador, na cláusula que diz a recomposição do deságio e tudo mais. O senhor poderia explicar de uma forma um pouco mais clara a respeito dessas questões de pagamento de fornecimento? A minha dúvida é porque a gente que lida um pouco com essas questões de credor colaborador, normalmente a empresa, quando ela faz essa possibilidade de pagamento mediante aceleração de pagamentos, você vai pegar novos fornecimentos e, através desses novos fornecimentos, você vai liquidando aquele crédito concursal. Eu gostaria de entender se de fato é isso que vai acontecer no caso aqui da Brightal, e como que vai ser, se o doutor poderia explicar um pouquinho melhor, que eu fiquei ainda com algumas dúvidas. Claro, à disposição. Estou abrindo aqui o plano, só para, no plano, se o pessoal quiser acompanhar, o plano que trata como credor colaborativo fornecedor é a cláusula 3.3.1, a partir da página 10 do modificativo, tá? Mais precisamente na página 11, onde mostra sobre a recomposição do deságio, diz assim, eu vou ler a redação do plano, tá? A recomposição do deságio respeitará as condições de prazo de pagamento e percentuais aplicados sobre o novo fornecimento conforme a seguir, tá? Então, o que a gente faz? O credor que tiver interesse em fazer novos fornecimentos, como o doutor mesmo colocou, novas vendas, tá?
essas vendas elas têm uma condição de pagamento. Então, se a Incepra vender para o grupo com 7 dias de prazo de fornecimento, ela vai receber o boleto, ou a cobrança em 7 dias, e, além de receber a cobrança conforme a venda, a Braitel vai pagar 3% sobre este valor da fatura. Então, se ela vender, vou citar um exemplo, a Incepra vendeu R$100 mil para o Braitel, com prazo de pagamento de 7 dias. Em 7 dias, o grupo pagará os R$100 mil, e na sequência, aí a gente fez um período de apuração, até o 20º dia do mês subsequente, vai pagar R$3 mil. Passou 30 dias, a Incepra fez novamente uma venda de R$100 mil, mas desta vez com prazo de 28 dias. A empresa vai, no 28º dia, pagará o boleto, ou antes, né? E no dia 20 do mês subsequente, ela vai pagar 4,5% sobre esse valor, ou seja, mais R$4.500. Então, isso vai ao longo. E eu sempre falo o seguinte, doutor Rodrigo, até para os demais credores também, caso surja ainda alguma dúvida. Aqui é o mais para mais, né? Quanto mais eu fornecer, mais rápido eu receberei. E menos deságio eu vou acabar assumindo. Então, é a forma de aceleração mesmo. Não sei se ficou claro isso, doutor. Não, mais claro que isso é impossível. Eu entendi perfeitamente. É porque eu havia entendido que já tivemos, em outras situações que não vêm ao caso, já tivemos problemas com esse tipo de cláusula. Aí eu só queria, de fato, entender com todas as clarezas possíveis. Não, obrigado. Maravilha, obrigado. Ok, doutor Rodrigo, obrigado. O procurador Carlos Freitas refere novamente aí a questão que eu referi antes com relação aos imóveis de outra empresa, e eu pedindo para constará em ata esta colocação. Mais algum credor? Vamos ver, desculpa, o credor Maria Flávia. Os credores que aderiram às condições do credor parceiro anteriormente continuam como credores parceiros se o PRJ mostrado hoje for aprovado, ou há necessidade de nova adesão? É uma pergunta da credora, da Maria Flávia Gutardello. Não há necessidade, doutor. Até para a gente não ficar onerando o fornecedor a fazer isso. Então, quem já é, e a empresa sabe, o fornecedor também sabe, né? Então, continua como está, sem problemas. Outra pergunta dela: como ficam os créditos que se originaram dos fornecimentos feitos na vigência do PRJ anterior? Tá, isso tem que ser feita uma negociação diretamente com a empresa. Então, é negociação aberta. Ok. Bruna Mirella de Carvalho, representando o credor JGM Empreendimentos e Participações, concorda com a alteração da proposta, item 3.3 do modificativo, apresentado nesta Assembleia, portanto, requer seu enquadramento nessa modalidade de pagamento, credor colaborativo financeiro por reestruturação de créditos, mantidas garantias no processo judicial até o pagamento integral do crédito, nos termos do item 3.3.3, favor consignar em ata. Será. No caso de não desejar continuar como credor parceiro, devo comunicar expressamente? É uma pergunta, novamente, lá da doutora Maria Flávia. Olha, o que eu penso? Eu sempre deixo essas possibilidades em aberto. Por quê? Quem sabe hoje a empresa não tenha um interesse em realizar qualquer tipo de negócio com a Recuperanda. Mas, num tempo futuro, ela pode voltar. Então, assim, a partir do momento que ela não deseja mais fornecer, automaticamente acaba não aderindo a uma cláusula de credor colaborativo. Se daqui a um tempo ela quer voltar a ter uma situação diferenciada, eu não vejo o problema. Então, não precisa comunicar expressamente a não adesão como credor colaborativo. Ok. Mais alguma colocação dos senhores credores, algum questionamento? Senão, eu vou passar diretamente ao procedimento de votação, onde os senhores registrarão seus votos. Vejo que há um credor digitando, vamos aguardar. No caso de não
no caso de não desejar continuar com... Perdão. Acredito ser interessante inserir na ata informação sobre a desnecessidade do credor colaborativo no PRJ anterior. Desnecessidade... Em aderir novamente, né, doutor Medeiros? Aderir novamente, ok. Isso. Isso constará em ata. Mais alguma colocação, senhores, senhoras? Doutor Fábio, vejo que o pessoal está digitando aí novamente. Vamos aguardar. Aquele credor que tiver vários questionamentos, talvez seja melhor que o faça por áudio e vídeo, né? Perfeito. Vamos lá. Parou a digitação aqui. Algum credor, mais uma vez, a última chamada, digamos assim. Algum credor deseja ainda fazer uso do direito de fala ou alguma consideração, senão nós passaremos diretamente ao procedimento de votação. Não há considerações, então eu peço à equipe da Ajude, então vamos dar início ao procedimento de votação. Na sequência agora, os senhores credores assistirão um vídeo explicativo de como é feito o procedimento de votação. Qualquer dúvida, a equipe, através do WhatsApp ou até mesmo do chat, esclarecerá eventuais dúvidas e, na sequência, nós já voltamos com o resultado assemblear. Ok, doutor Fábio? Até mais. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Bom, senhoras e senhores, tivemos ali o resultado da Assembleia em tela. Vamos para a leitura da ata. Peço aos senhores credores que acompanhem e também, obviamente, aí os representantes da Recuperanda, para que nós façamos o registro do que foi devidamente discutido, deliberado nesta Assembleia e, obviamente, que reitero aí que essa Assembleia foi integralmente gravada. Então, aos 6 dias do mês de dezembro de 2023, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Medeiros Costa Beber, administração judicial, sob a presidência de João Medeiros Fernandes Júnior, encerrou a lista de presenças às 10 horas. As recuperandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas por Fábio André e Dr. Thierry Souto Costa, OAB 50668 do Paraná. Secretariou os trabalhos a representante do credor Banco Bradesco S.A., doutora Débora Cristina Chu. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram mediante login no sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes na lista de presenças anexa, titulares de 100% dos créditos habilitados na classe 1, 96,45% dos créditos habilitados na classe 3 e 86,21% dos créditos habilitados na classe 4, presentes na solenidade de instalação. Na sequência, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores, instalada no dia 25/10/2023, tendo como ordem do dia deliberar acerca da aprovação, rejeição ou alteração do terceiro modificativo ao plano de recuperação. Plano de recuperação judicial, protocolado no evento 1749 do processo de reestruturação, a eleição dos membros do Comitê de Credores e seus substitutos e a deliberação sobre outras questões de interesse da recuperanda e ou dos credores. Concedida a palavra à recuperanda, o representante da empresa Fábio Meneghini informou que no dia 28/11/2023, conforme haviam se comprometido na linha 22 a 23, conforme haviam se comprometido na última Assembleia, foi apresentado no evento 1749 dos autos, plano modificativo, levando em consideração sugestões apresentadas pelos credores. Ato seguinte, foi compartilhado em tela a apresentação relativa ao terceiro modificativo do plano de recuperação judicial, cuja cópia segue em anexo à presente ata. Em relação aos créditos trabalhistas, foi informado pelas recuperandas a inclusão da seguinte redação: para créditos ainda não habilitados, serão mantidas as condições mínimas estabelecidas pela Lei 11.101, conforme o artigo 54 da mesma lei. Na sequência, foi aberto aos credores o direito de fala. A representante da credora Belink Limitada, Stephanie Hu Ming Hu, informou que formalizou sugestões para alteração nas cláusulas dos créditos trabalhistas, especialmente em relação à incidência de atualização e juros, o qual foi retirado do último modificativo apresentado. No tocante à forma de pagamento, condicionado à venda de imóvel, solicita alteração para que o pagamento seja realizado em até 15 dias da aprovação do plano sem deságio. Fábio Meneghini registra aceitação de correção em juros nos termos previstos na cláusula na classe 3. Em relação ao prazo de pagamento, esclareceu que a recuperanda não possui condições de arcar com os pagamentos, com o pagamento imediato, contudo, registram alteração para que na cláusula 3.4 passe a constar que se comprometem a constituir a UPI em até 3 meses, sob pena de leilão judicial. A administração judicial questionou a manutenção da limitação de até 150 salários mínimos para pagamento nos termos da classe 1, sendo o remanescente enquadrado na classe 3, uma vez que não exposto na apresentação compartilhada em tela. Pela recuperanda foi ratificado que permanece a limitação nos termos previstos no plano modificativo. Dr. Matheus Nogueira, representante do credor Bridgestone do Brasil, Indústria e Comércio Limitada, questionou se o imóvel a constituir a UPI possui ônus. Pela recuperanda, foi esclarecido que haverá apenas o percentual de comissão da venda. Em caso de demais ônus, serão quitados pela recuperanda.
Rogério Nunes dos Santos, credor da classe 1, registrou que o imóvel possui alienação fiduciária para o credor Bridgestone, ainda que o imóvel está à venda desde 2014 sem ofertas. Diante disso, questionou como se dará a liquidação do bem e a destinação do recurso. A recuperanda esclareceu que o imóvel não garante a dívida da Bridgestone, mas apenas parte do crédito, considerado extraconcursal. No tocante ao pagamento da classe 1, informou que o imóvel não será destinado ao adimplemento integral dos créditos trabalhistas, sendo que parte será adimplido com o fluxo de caixa da empresa. Ao final, fez explanações em relação à pretensão das recuperandas, em relação às readequações das condições de pagamento, de acordo com a capacidade atual das empresas. Dr. Matheus Nogueira, representante do credor Bridgestone, registrou via chat concordância da credora em relação à venda do imóvel. Dr. Carlos Freitas, representante do credor VS Joy, Comércio de Ferragens Limitada, ME, questiona via chat a possibilidade das recuperandas realizarem cessão de direitos ou assunção de dívida na empresa Brightalp Construções, que seria proprietária de várias salas comerciais num prédio, para o fim de o credor que tiver interesse receber imóvel como pagamento. Pela recuperanda foi informada a impossibilidade, haja vista a ausência de previsão do PRJ. Dr. Rodrigo de Oliveira Spinelli, representante da credora Indústria de Cerâmica Fragnani Limitada, solicita esclarecimentos em relação à opção de credor colaborativo, se haverá aceleração dos pagamentos concursais quando de novos fornecimentos. Fábio Meneghini ratificou os termos da cláusula 3.3.1 no tocante à aceleração dos créditos concursais, de acordo com os prazos concedidos em novos fornecimentos. Doutora Maria Flávia, representante do credor Robert Bosch Limitada, questionou como ficarão os credores parceiros que aderiram ao plano anterior, se será necessário fazer nova adesão, bem como a forma que se darão os pagamentos dos novos fornecimentos. Fábio Meneghini informou que não há necessidade dos credores que já aderiram ao plano anterior, como colaborativo, em apresentar novo termo de adesão, bem como a desnecessidade de informar caso não tenha mais interesse. Em relação aos novos fornecimentos, referiu que deverá ser objeto de negociação diretamente com as recuperandas. Em relação aqui, vamos trocar no 89, em relação aos fornecimentos ocorridos na vigência do plano anterior. São ocorridos na vigência do plano anterior, referiu que não haverá isso. Ausentes outras solicitações de fala pelos credores, demonstrou-se aos participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou-se em votação o terceiro modificativo ao plano de recuperação judicial do evento 1749, oportunidade em que foram apurados os resultados abaixo, compartilhados em tela e lidos pela administração judicial. Então, aí, o resultado na classe 1, apenas por cabeça, 40,74% aprovaram e 59,26% não aprovaram. Na classe 3, 55% dos credores por valor, por créditos, 55,15% aprovaram, correspondente também a 58,33% dos créditos por cabeça, votaram favoravelmente. E 44,85% por crédito e 41,69% por cabeça votaram desfavorável. Na classe 4, com a presença apenas de 2 credores, um votou favorável, o outro votou desfavorável. O credor JGM Empreendimentos Participações enviou a seguinte manifestação por e-mail, aspas, concorda com a alteração proposta no item 3.3.3 do modificativo apresentado nesta Assembleia, portanto requer o seu enquadramento nesta modalidade de pagamento. Credor colaborativo financeiro por reestruturação de crédito, mantidas as garantias no processo judicial até pagamento integral do crédito, nos termos do item 3.3.3. A presente ata de Assembleia foi lida e compartilhada em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Questiono aos senhores credores se já vi que há aqui manifestação. Vamos ver.
Na linha 35, a incidência, totalização e juros não foi retirado do último modificativo. Não constou no último modificativo. Ok, já feito o ajuste. Josiara, Banco Santander. Senhor presidente, Banco Santander enviou ressalvas por e-mail. Vamos ver. Recebidas as ressalvas. Vamos incluir em ata aqui a referência. Ok. Josiara, Banco Santander, já registrado em ata. As ressalvas constarão em anexo. Ok. Mais alguma consideração dos senhores credores? Por gentileza, por mais que o PJ não foi aprovado, por gentileza, peço para incluir a informação do Dr. Fábio de dispensa de novo termo de adesão para os credores que já são colaboradores. Fábio Meneghini, consta ali da linha 86, falou que não há necessidade dos credores que já aderiram ao plano anterior como colaborativo. Ok, tá? Já consta ali. O resultado desta assembleia será submetido ao juiz. Vamos para a finalização da ata. Então, uma vez aprovada, vai assinado pelo presidente, pela devedora, pelo secretário e por 2 membros de cada uma das classes presentes por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetida ao juízo, assim como estará disponível no site da administração judicial. Portanto, assina a administração judicial, as devedoras, na condição de secretário, o Banco Bradesco S.A., perdão. E na classe 1, Faberson Luiz de Abreu e Sandro Claudino de Lima. Classe 3, Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo Limitada e Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio. Na classe 4, Imóveis Planeta Limitada e VSJ Comércio de Ferragens Limitada. Bom, dito isso, senhores e senhoras, agradeço a presença de todos. Fica encerrada a solenidade. Agradeço especialmente à equipe da Ajude pela consecução dos trabalhos desta Assembleia. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa semana.